Olá, pessoas! Olá, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Estou aqui mais uma vez no quadro Divagações, né? Que foi um quadro que eu propus ao canal para falar de assuntos assim mais diversos, não muito assim didáticos, né? Mas assuntos ligados principalmente ao comportamento, né? O nosso comportamento, né? Dentro do movimento espírita, né? Então, assim, eu sempre faço algumas divagações relacionadas a isso, né? Em momentos assim, vamos dizer, de ociosidade mental, aí a gente sempre fica divagando o pensamento, né? Isso é normal. Mas eu, algumas vezes, divago e aí sempre vem, né? Questões ligadas à nossa prática dentro do meio espírita, no movimento espírita, como nós, né? Nos comportamos perante o movimento espírita e como o movimento espírita nos influencia, e não só o movimento, a doutrina espírita mesmo em si, né, que está acima do movimento. E algumas semanas atrás, eu não me recordo, umas 3 ou 4 semanas, um mês, né, eu estava numa sala de espera, né, na sala de espera de médico, né, e aí eu tinha levado a minha edição de bolso de O Livro dos Médiuns. Na verdade, minha não, é de minha irmã que eu peguei emprestado e ainda não devolvi, né? Mas tá tudo em família, né? Então, O Livro dos Médiuns, a edição de bolso, aquela pequena, e para ficar lendo, né? Porque há muito tempo que eu não leio O Livro dos Médiuns, e eu resolvi reler, né? E você sabe, estou relendo O Livro dos Médiuns e estou vendo muitas coisas que eu não vi na última leitura, por isso que é sempre bom reler a codificação, né? É sempre bom estar relendo, é sempre enriquecedor, pelo menos na minha experiência, né? Então, de repente, quando eu estava lendo o Livro dos Médiuns, eu parei, né? Parei e me veio um pensamento. Será que mesmo quem não tem interesse, né, em fazer trabalho mediúnico e frequentar mediúnicas em centro espírita, mesmo estes deve ler o Livro dos Médiuns? Eu fiz até um raciocínio ligeiro com essa pergunta lá né, e botei lá no Twitter do Raciocínios Espírita, né, que tem lá um quadro Raciocínio Ligeiro, que são aqueles vídeos curtos de Flávio e algumas vezes eu, né? E aí essa pergunta, e eu respondi rapidamente, né? Quem viu esse raciocínio ligeiro vai ver que eu respondi sim, né? Mas sim por quê? Agora veja bem, eu parei a leitura do livro para ficar nessa divagação. Mas é uma divagação útil, né, gente? É uma divagação útil. Porque eu estou lendo o Livro dos Médiuns. Eu, no momento, não estou participando de nenhum trabalho mediúnico. Já faz um tempo que eu não participo de trabalho mediúnico, né? Acho que já desde, se eu não me engano, desde 2018, né? Desde meados de 2018, então já vai há um tempinho que eu estou afastado, né? Por questões realmente pessoais e posteriormente a questão da pandemia, né? Mas eu penso em retornar, né? Eu estou lendo, estou estudando sobre mediunidade, mas eu penso em retornar. Mas se eu não pensasse em retornar mais a trabalho mediúnico, se eu não tivesse mais interesse, será que eu deveria ler o Livro dos Médiuns? Ou aqueles que não têm interesse nenhum, que é espírita, frequenta o centro espírita, ou não, né? Que eu já disse que para ser espírita não necessariamente tem que frequentar o centro, né? A doutrina espírita pode ser vivenciada em qualquer área da vida da pessoa, né? Mas vamos dizer assim, a pessoa que realmente gosta de espiritismo, estuda espiritismo, frequenta o centro espírita, mas não tem interesse nenhum em fazer trabalho mediúnico, né? Até lê as outras obras da codificação, lê o Livro dos Espíritos, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, lê as obras mediúnicas, mas não tem interesse em fazer trabalho mediúnico. Será que essa pessoa necessita ler o Livro dos Médiuns? Então foi essa minha divagação, né? Ó, veja bem, o Livro dos Médiuns foi o segundo livro lançado, né, da codificação por Allan Kardec, logo após o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos eu lembro que foi em 1857, a data do Livro dos Médiuns eu não me recordo.
Tem o chamado Pentateuco, né? Livro dos Médiuns, o segundo, depois o Evangelho, segundo o Espiritismo, depois veio o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e por fim a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Eu não sei por que não inclui aquele livrinho, o que é o Espiritismo, né? Como elemento da codificação, né? Que aí não seria Pentateuco, né? Seria um heptateuco, né? Mas eu considero importante essa leitura também do livro que é o Espiritismo. Pois bem, então ele foi o segundo livro lançado por Kardec para ajudar a todos que eram interessados em fazer trabalhos sérios em torno dos fenômenos espirituais, né? Porque como se sabe, naquela época havia para muita gente, as mesas girantes principalmente, eram passatempos, fenômenos que faziam barulhos, toda sorte de fenômenos que acontecia. Para muitos era uma curiosidade, para outros era apenas uma pesquisa, vamos dizer, científica, né? Buscar o conhecimento. E para alguns haviam consequências morais naquilo ali, né? Bom, ser espírita é se basear nas consequências morais, né? A gente sabe que o espiritismo é uma doutrina científica, filosófica, né? Porque ela foi codificada na base da experimentação e da observação, né? E nos traz reflexões sobre a nossa realidade, né? Sobre a nossa vida íntima, vamos dizer assim, a vida e nosso reflexo nessa nossa vida íntima na vida social e vice-versa. Quer dizer, ela aborda temas filosóficos da nossa vida, como a fé, o bem, o mal, né? E nos traz consequências morais, porque revela a nossa destinação enquanto espírito, né? A nossa caminhada espiritual, a lei de causa e efeito, as reencarnações, né? A justiça de Deus. Então nos traz essas consequências morais, né? Então Kardec lançou o Livro dos Médiuns para aqueles que realmente quisessem ter ele como uma fonte de estudo para fazer um trabalho mediúnico sério, né? Ele, a princípio, ia lançar um livro básico, tipo uma cartilha para, né, as pessoas lerem, aquela coisa básica, a cartilha mesmo, é assim que se faz um trabalho mediúnico. Só que ele viu, né, que isso não era o mais adequado, né, fazer simplesmente uma cartilha para médiuns, não, né, que era necessário que se ampliasse mais os conhecimentos em torno do fenômeno, não para falar só do fenômeno em si, mas para que a gente compreendesse melhor a relação entre nós que estamos encarnados e o plano espiritual. Então isso já começa a responder a pergunta, porque mesmo quem não tem tem interesse em fazer trabalho mediúnico, deve ler o Livro dos Médiuns, porque ele ajuda melhor ainda. Quer dizer, nós já temos uma compreensão em o Livro dos Espíritos, só que no Livro dos Médiuns ele amplia muito mais, né, a nossa compreensão da relação entre nós do mundo, nós os encarnados, com o plano espiritual, com os espíritos. Então ele nos ajuda a entender muito melhor essa relação, quer dizer, nos ajuda a entender melhor a existência do plano espiritual, para começar, e também a nossa relação com esse plano espiritual. Por quê? Primeiro que a gente fala, quando fala de plano espiritual, parece que é uma coisa de lá e nós somos de cá. Não, nós procedemos do plano espiritual, né? E quando nós desencarnamos, né, quando o corpo morre e nós desencarnamos, nós não vamos para o plano espiritual, nós voltamos ao plano espiritual, nós retornamos à nossa verdadeira pátria, à nossa verdadeira condição, que é a condição de espíritos. Encarnados ainda somos espíritos, né, mas somos espíritos encarnados, vamos dizer assim, né? Então nós desencarnados voltamos à plena condição de espíritos. Então e isso é importante que se entenda, né? Esse é o ponto-chave, esse é o ponto mais importante no que se refere à nossa relação com o plano espiritual. E esses espíritos que muitas vezes se manifestam, muitos deles são conhecidos nossos,
de longas datas, de longos séculos, milênios. Só que no momento nós não lembramos porque estamos encarnados, nós temos o esquecimento, né, pela encarnação, né, porque é uma experiência que nós estamos vivendo no corpo, né, e o esquecimento faz parte, né, para que a gente possa caminhar, possa vivenciar coisas novas. Quando a gente desencarna, as memórias gradativamente voltam, é só observar quando a gente lê os livros, né, de vivências no plano espiritual, né, André Luiz, por exemplo. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Amplia o nosso conhecimento depois da leitura do Livro dos Espíritos. Amplia o conhecimento sobre as realidades espirituais e como essas realidades espirituais influenciam na nossa vida aqui, material, de encarnado. Como essas realidades espirituais, porque influenciam muito mais do que a gente pensa, né? Então, esse entendimento nosso com relação ao plano espiritual e as nossas relações com ele, mesmo que seja relação inconsciente, porque tem gente que não acredita no plano espiritual, mas nem o fato de não acreditar não faz com que se relacione menos, né? Sempre nos relacionamos com o plano espiritual, porque viemos de lá e o plano espiritual está à nossa volta, gente, não está ali no céu e a gente está aqui não. O plano espiritual aqui está à nossa volta, né? Nós estamos mesmo encarnados na matéria, estamos mergulhados também no plano espiritual. Ele está vivo aqui em vossa volta, os espíritos estão à nossa volta, né? A todo momento. Então, o Livro dos Médiuns amplia essa nossa compreensão, né, da vida espiritual e como podemos nos relacionar de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável com a realidade espiritual. Isso o Livro dos Médiuns ajuda também. Nós nos relacionamos de uma forma mais saudável, mais consciente, mais racional, né, com o plano espiritual, com os espíritos desencarnados. Então, o Livro dos Médiuns nos ajuda muito isso, quer dizer, traz esse conhecimento valioso, né, mesmo para quem não vai fazer o trabalho mediúnico. E um outro motivo, deixa eu ver aqui, e um outro motivo que eu apresento, só por esse motivo aqui que eu já falei, já deveria ser o suficiente, né? Fazer que a gente tenha uma relação mais saudável, mais equilibrada, mais racional com o plano espiritual, né? A nosso benefício, isso aí já seria o suficiente, né? Mas não. A leitura do Livro dos Médiuns, nos médiuns, nos dá a compreensão de como acontece o mecanismo mediúnico. Porque, por exemplo, eu falei no início do vídeo assim, muitas vezes a pessoa frequenta o centro espírita, já lê o Livro dos Espíritos, lê o Evangelho, lê as obras mediúnicas, lê André Luiz, né, lê Emmanuel, né, lê Joana de Ângeles, Filomeno, quer dizer, lê as obras mediúnicas, mas não sabe exatamente como se opera esse fenômeno mediúnico para que se escreva essas obras através de um médium. Interessante. Então, o Livro dos Médiuns nos ajuda nessa compreensão, porque quanto mais a gente conhece, gente, mais a gente cresce. Então, você pega, lê o livro de André Luiz, Nosso Lar, que interessante, né? Aqueles relatos todos. Por que processos esse espírito que se deu o nome de André Luiz, que todos nós sabemos que é um pseudônimo, né? Por que processos esse espírito se ligou a Chico Xavier, né? E ele, pegando, né, da caneta, do lápis, escreveu, ou batendo na máquina, não sei, né, e se deu a psicografia, né, como é que se dá? Será que a psicografia se dá do mesmo jeito para todos? A gente sabe que não, né? O Chico Xavier era um tipo de médium, inclusive, que até assinava assinatura idêntica à do espírito desencarnado quando ele estava encarnado, né? Exames grafotécnicos provavam isso, né? Então, Chico Xavier copiava a letra, toda a letra. O Divaldo eu não sei se copia a letra, mas a assinatura sim, né? Porque eu já vi uma psicografia de Divaldo Franco, de uma conhecida minha que desencarnou na década de 90, e realmente a assinatura dela estava idêntica, a irmã dela confirmou. A letra da psicografia não, mas a assinatura estava idêntica. Mas aí, de repente, Divaldo não copiou a letra da desencarnada nessa psicografia, mas pode ter copiado em outras, eu não sei, né? Mas por que mecanismos essas obras, né, são feitas, né, com Divaldo, com Chico Xavier, Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira também, nossa grande ícone das obras mediúnicas, né, do movimento espírita, né, e saber, né, como
essas mensagens nos chegam, né, do plano espiritual, mensagens consoladoras, mensagens esclarecedoras, algumas delas chegam via psicofonia, porque o espírito não incorpora, não entra no corpo do médium, é uma ligação mental, perispiritual. Aí a pessoa empresta a voz ao espírito. Para alguns médiums, né, mais, assim, vamos dizer, desenvolvidos, ele chega quase que a copiar a voz do espírito, né? Outros não, fala com a própria voz, mas alguns chegam a quase que copiar a voz do espírito. Então esse é o fenômeno da psicofonia, que Allan Kardec chama no livro dos médiuns de médiuns falantes. E aí nos falam as mensagens, né? Essas mensagens muitas vezes são transcritas e publicadas, né? Nem toda mensagem que a gente vê escrita foi dada escrita, às vezes foi dada de forma psicofônica e alguém foi lá e anotou, né? Gravou e anotou. Quer dizer, como se dá essa ligação, né, mental, perispiritual, para produzir esse fenômeno mediúnico que nos traz tanta coisa boa, né? Tantas mensagens, tantas instruções, eu não digo nem só mensagem, tantas instruções do plano espiritual para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, né, moral, intelectual, né, essa riqueza que é a doutrina espírita. A própria codificação, gente, veio via mediúnica. As perguntas que estão no livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta. As perguntas do livro dos Espíritos não são todas só de Kardec, né? Pelo que eu vi até no filme, né? Já havia algumas perguntas prontas que deram a Kardec e ele fez e ele organizou. E outras ele fez, né? Então as perguntas eram feitas aos espíritos e os médiuns psicografavam as respostas. Mas não era só um médium, não. A mesma resposta do livro dos Espíritos eram psicografada por vários médiuns em países diferentes para ver o quê? Se a resposta tinha veracidade. Quer dizer, deu um trabalho danado, gente, fazer a codificação. A gente acha prontinho aqui, mastigadinho, a gente só abre e lê o livro dos Espíritos, né? E tem gente que ainda tem preguiça, acha chato. Pelo amor de Deus, né? Então as respostas eram dadas psicograficamente, né? Pela psicografia e por vários médios em países diferentes, né? Para dar as respostas que tivessem sentido, né? As respostas que não tinham sentido eram descartadas, né? Era um conselho do espírito Fénelon, né? Rejeite sem verdades, mas não aceite uma só mentira. E Kardec foi muito criterioso. Inclusive eu lendo até o livro que é o Espiritismo, né? O debate dele com o crítico, ele mesmo fala, o próprio Kardec, olha, não adianta, que o crítico queria ver umas 2 sessões, né? Para ver se era verdade mesmo, que ele estava disponível disposto a escrever um livro para desqualificar o espiritismo. Aí Kardec fala, você acha que 2 sessões vai lhe convencer? Eu mesmo só me convenci depois de 1 ano. Olha o que Kardec falou. Kardec, ele demorou, inclusive, né, para aderir às pesquisas dos fenômenos espíritas, né? Depois que ele viu amigos dele, né, conhecidos, sérios, né, envolvidos no trabalho, aí que ele foi dar credibilidade, né? Quando o Frontier, né, que era um magnetizador muito famoso, convidou ele, então ele viu que tinham pessoas sérias e que dali saíam consequências sérias, né? Aí ele começou a fazer as pesquisas, né? Viu que tinha muita leviandade, tinha, mas não era só isso, né? Que tinha muita coisa séria, né? Então, quer dizer, ele foi depois, né? E depois que ele começou as pesquisas dos fenômenos, né, os fenômenos espíritas, ele mesmo declara, né, falando para o crítico, né, nesse trecho do livro que é o Espiritismo, que ele mesmo demorou 1 ano para se convencer, porque para a gente aprender um conhecimento novo, a gente tem que estudar, a gente tem que analisar, a gente tem que descartar, a gente tem que acrescentar. E Kardec foi muito criterioso na codificação espírita, né? 1 ano. 1 ano para se convencer totalmente. Não quer dizer que ele passou 1 ano sem acreditar em nada, não. Que ele viu as primeiras manifestações inteligentes, ele fez, isso aqui é uma manifestação inteligente. Aí foi. Mas para tomar esse corpo de doutrina, né, ele levou 1 ano para se convencer que isso poderia se tornar uma doutrina. A doutrina espírita, o espiritismo, né? Então, é necessário sempre, né, estudar, observar. Hoje em dia mesmo tem muitas coisas aí sendo atribuídas ao espiritismo que
Não é bem por aí, né? Eu não quero ficar aqui, né, atacando ninguém não, Deus me livre, mas a gente tem que ter senso crítico, né? E a leitura do Livro dos Médiuns nos ajuda muito nesse senso crítico para saber o que é e o que não é, o que é devido e o que é indevido. Outra coisa que a leitura dos Livros dos Médiuns também nos ajuda. Ok, gente? Então é isso, né? Eu mesmo tenho um grande amigo que ele é espírita, ele é extremamente estudioso, né? Foi coordenador de juventude comigo e tudo. Nunca trabalhou em mediúnica, nunca teve interesse, mas sempre leu toda a codificação e o Livro dos Médiuns também estudou com afinco todo o Livro dos Médiuns, né? Porque para ele é o conhecimento espírita que está se estudando, não é simplesmente estar fazendo algo, estudando algo para necessariamente fazer algo específico, mas o Livro dos Médiuns, ele também é o conhecimento espírita, como em toda a codificação. Então, por isso que é importante, porque ele também nos ajuda nessa questão do discernimento do que é bom, do que é ruim, dentro da área do conhecimento espírita, dentro da área, né, do aprendizado da doutrina espírita, que é importante que aprendamos bem, porque a doutrina espírita, acima de tudo, gente, é um conhecimento. Eu não digo que eu acredito no espiritismo, não, eu não acredito, eu conheço o espiritismo. O conhecimento, o espiritismo para mim, ele é um conhecimento, não é uma crença, não é uma fé religiosa, não. Ele é um conhecimento. Não conheço tudo, mas o que eu conheço, eu posso dizer, eu conheço, né? E procuro aplicar o melhor possível isso que eu conheço, né? Pelo menos eu tento, né? É a questão de todos nós tentarmos ser espíritas, fazermos todos os esforços para cada dia nos tornarmos melhores, né? Então é isso, gente. É isso que eu queria falar para você. Era essa divagação que eu queria passar para vocês, né? Eu parei de ler o Livro dos Médiuns que eu estava lendo e fiz essa divagação, e agora eu trouxe aqui para vocês. Depois eu voltei à leitura, porque é importante, depois de divagar, voltar à leitura, voltar à atenção. Bom, eu tenho a intenção de voltar ao trabalho mediúnico em algum momento. De repente, uma pessoa pode acontecer, ela não tem intenção nenhuma de fazer nenhum trabalho mediúnico, e aí vai estudar o Livro dos Médicos, dos médicos é ótimo, né? Dos médiuns, né? Só por esses motivos que eu descrevi aqui agora, pelo conhecimento, mas de repente até muda de ideia. De repente, poxa, eu acho que agora estou interessado, né? E aí essas pessoas que fazem isso já entram num trabalho mediúnico já com a cabeça muito mais adestrada a fazer o bom trabalho, porque as coisas, né, a fazer um bom trabalho, né? Porque as coisas mudam, gente. Muitas coisas que a gente quer hoje, de repente a gente não quer, o contrário acontece. Muita coisa hoje que a gente não quer, a gente pode acontecer de querer posteriormente, né? Então a gente nunca pode desprezar nenhum tipo de conhecimento, porque amanhã a gente pode se interessar em fazer algo relacionado a esse conhecimento. Isso acontece também, ok, gente? Como eu estou querendo retornar. Ok? Então, encerrando por aqui, mais uma divagação, né? Que é um quadro aqui que eu propus aqui para o canal Raciocínios Espíritas, né? E aproveitar uma coisa que faz tempo que eu não faço, né? Quem gostou aí, curta o vídeo, compartilhe, né? Quem não se inscreveu aí, se inscreva no canal, né? Para acompanhar todos os vídeos do Raciocínios Espíritas. E siga-nos, né? Siga o canal Raciocínios Espíritas nas mídias também, né? No Instagram, no perfil do Instagram, no Facebook e também no Twitter do Raciocínios Espíritas, ok? Então a todos aí um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.